Saudações de acordo ao fuso horário. Mbote Bastioa, nós somos a Cabos e Sango TV. Daqui fala para vós Félix Liuma, Moana Balenda. Hoje estamos aqui para entrevistar o Padre Kubola, analista político e também padre da Igreja Católica Romana em Cabinda. Vamos falar dos últimos ataques da FLEC-FAC em Cabinda, visto que a FLEC lançou um comunicado onde anunciou a morte de 3 cidadãos europeus nos intensos confrontos registrados na madrugada do dia 15, numa aldeia de Cabinda, entre os seus combatentes e o exército governamental angolano. O alto comandante das Forças Armadas cabindenses, FAC, anuncia que intensos confrontos ocorreram entre a FLEC, Frente de Libertação do Estado de Cabinda, e as FA, Forças Armadas Angolanas, que fizeram recurso a armas pesadas esta quinta-feira, dia 15 de maio de 2025, das 4h20 às 6h30, mesma hora em Lisboa, na aldeia de Mbamba Kimbwendi, situada na região do Belize, causando a morte de 18 soldados angolanos e 4 ficaram feridos. Lê-se no comunicado enviado até a redação da Cabos e Sango TV. As FLEC-FAC acrescentam na nota que nos confrontos ficaram feridos 7 civis. Hoje estamos aqui para entrevistar o padre Félix Kubola como analista político. Vamos tentar entender várias situações. Qual é a sua análise sobre a escalada recente do ataque em Cabinda e as explicações para a estabilidade de Cabinda? Primeiro, agradeço por esta entrevista. De facto, esta semana foi uma semana com muita força de intensidade de guerra em Cabinda, precisamente no Belize, como sempre. Mas isto é o normal e vai acontecendo sempre assim. Isto tem a ver com a negação do diálogo inclusivo com os políticos de Cabinda. Em seguida tem a ver com a teimosia do Sr. João Lourenço em negar aquilo que é evidência. E não se pode tapar o sol com uma mão. Nós não temos paz em Cabinda, nós ainda morrem pessoas por causa da guerra quando se diz que Angola já tem um determinado número de anos de paz. Mas nós não usufruímos desta paz por causa da questão precisamente do caso do Cabinda. E a teimosia do Sr. João Lourenço que vai dizendo com outras pessoas que são compradas pelo dinheiro do petróleo de Cabinda e se entregam para o seu ventre, esse é que vão se desiludindo dizer que Cabinda está estável, que não tem guerra. Mas a evidência é esta. E desta vez, ao menos, vimos nas redes sociais identidades, documentos de militares que comprovam as coisas. E isto acontece quando ouvimos que foram entregados 6 dignitários da FLEC, supostamente dignitários da FLEC, que vieram das matas e que iam buscar mais 200 tropas da FLEC para demonstrar que a guerra acabou em Cabinda. Mas eu sempre disse que a guerra não vai acabar. A guerra acaba com diálogo. A guerra traz guerra. E a guerra traz vingança. Portanto, é necessário que o governo do lá, de maneira particular o Sr. João Lourenço, que não penso não ter bons conselheiros, saiba o que é que precisa. E, sobretudo, que é dito campeão de paz, mas campeão da guerra, que nós sempre vamos denunciando até hoje. É esta. Nós lançamos uma advertência ao Sr. João Lourenço. Que o invasor, o neocolonizador de Cabinda, que saiba que a guerra não traz paz. A guerra só engendra guerra. Mas é preciso pessoas com certa capacidade de paz saberem sentar. E a isto não
não conseguiu imaginar nem copiar o seu professor, o senhor presidente dos Santos, que ao menos abriu tréguas para tentar apaziguar a situação. Mas ele, como tem diploma de guerra, pensa que tudo vai com a guerra. Mas a história nos indica que não. Como avalia a resposta do governo angolano às reivindicações de independência da FLECFAC? Existe uma saída diplomática viável para essa situação? Não é reivindicação da FLECFAC, é reivindicação do povo de Cabinda, a sua autodeterminação. E o senhor João Lourenço fosse alguém que tem uma capacidade de paz, o primeiro que devia ter feito é organizar um referendo para saber avaliar o que é que o povo de Cabinda quer. O senhor Roberto Costa, presidente da UNITA, veio cá, tentou ouvir e fez até uma proposta à Assembleia Nacional para o diálogo inclusivo, para compreender e tentar estabilizar esta questão em Cabinda. Mas não deram ouvidos, porque os guerreiros, o senhor João Lourenço, querem guerra. Mas as crianças que morrem aqui, os jovens que moram aqui, não são filhos do presidente. Eu gostaria de ver o senhor João Lourenço, que tem crianças, tem filhos, que manda aqui alguns filhos lutarem. Se ele estará disposto para fazer isto. Mas ele quer sangue dos outros. Ele está sentado sobre sangue de muitos que não são seus familiares. Mas esta questão, cedo ou tarde, o senhor João Lourenço vai pagar. Agora, nós queremos simplesmente a causa justa que reivindicamos. Naturalmente, Cabinda foi separado por Deus de Angola. Naturalmente. Ao menos que se respeite isto. Segundo, porque existem acordos entre o colônio português e os cabindas autóctones, é reconhecido internacionalmente. Por que o senhor não pode simplesmente basear-se sobre isto? O que eles querem é matar muita gente para usufruir em fundos imundos e beneficiarem dos nossos recursos. Mas ninguém leva a riqueza no Tonga. A presença de cidadãos europeus na zona de conflito levanta questões sobre a responsabilidade internacional. Como é que o padre vê o papel da comunidade internacional nesse contexto? Primeiro que eu não acredito muito na comunidade internacional. Mas o que devemos saber é que a comunidade internacional tem os seus negócios. Tem os seus negócios e reivindica os seus negócios. Porque a mesma comunidade internacional, sabendo que Cabinda deveria ser o 39º Estado por descolonizar, o que é que diz até agora? Silêncio para melhor poderem roubar os nossos recursos. Mas nós contamos com Deus. Nós contamos com a justiça. E nós contamos simplesmente com a nossa força. Nós reivindicamos o nosso direito de dizermos alguma coisa e sobre isso não matamos ninguém. Nós queremos é paz. Nós queremos é diálogo. Nós queremos é justiça. Se essa comunidade internacional é justa, então que resolve para evitarmos morte de tantas vidas inúteis. E porque também agora Portugal está a sentir a sua responsabilidade. Ouvimos há dias, aliás, já está a ser um costume entre a imprensa, que expulsaram os representantes da RTPA aqui em Angola. Se assim faz Angola para com comunidade internacional, a dita comunidade internacional, então podem imaginar qual é a ditadura do senhor João Lourenço para conosco, nós que estamos dentro. E aí deveriam fazer alguma atenção, prestar atenção. Mas como nós não temos valor, nós não somos humanos, o que conta são os seus negócios, nós vamos rezando a Deus para que Deus nos auxilie nisso. E é verdade que nós teremos um dia a solução para essa questão. O que significa, do ponto de vista político, o apelo das FAC à comunidade internacional para intervir na situação em Cabinda? Que tipo de ações o padre acredita que poderiam ser tomadas? Primeiramente, a diplomacia internacional, penso que é sabido que em Cabinda, que é conhecido Cabinda não Angola, primeiro.
São 50 anos quase de neocolonização depois de Portugal, em que os cabindas sofrem. Mas como Cabinda é a vaca de leite, ninguém quer ouvir. Mas eu acredito profundamente que Deus deu-nos capacidades físicas, mentais, intelectuais e até espiritual para compreendermos a tamanha injustiça que a Cabinda sofre sobre essa comunidade internacional, ou dita comunidade internacional. Mas nós apelamos simplesmente a uma única coisa. Aliás, vimos que a FLECFAC deu tréguas, mas infelizmente as Forças Armadas do MPLA, as FARC, violaram as tréguas. E estamos novamente na mesma situação, o ponto zero, com morte de pessoas, quando podia ser evitado. Mas isto significa que o MPLA e as suas forças pensam que, como o rei faraó no Egito, são capazes de tudo. Mas que não se esqueçam que quem anda com Deus, quem vive com Deus, Deus dá sempre um tempo. E nós acreditamos que o Mar Vermelho um dia vai fechar o MPLA aqui em Cabinda. Nós, a comunicação social, exatamente os jornalistas da Cabo de São, conseguimos apurar a veracidade deste assunto. Tanto que publicamos na nossa página todas as ocorrências. Queremos saber do padre onde concretamente ocorreu o ataque, quanto a autoridade eclesiástica conseguiu obter informações. Tive informações de fidedigno de pessoas fiéis que confirmaram que no Belize, no Mbanga, aconteceu isto. Portanto, não é uma coisa escondida. Agora, vamos ver se a dita informação social, TPIA, TV Zimbo, a Rádio Nacional, se são capazes de dar essa informação por ser ela verdadeira e factual. Também acompanhamos nas redes sociais a publicação de documentos de pertenças pessoais. Vamos ver se são capazes, com honestidade e sinceridade, publicarem isto para ao menos dar a conhecer às famílias que perderam os seus entes queridos, que eles já não vivem. Também para mostrar à opinião nacional e internacional que Cabinda não é Angola, porque Cabinda não vive em paz, Cabinda ainda pessoas morrem por causa da guerra. A isso nós apelamos, para que tenham o orgulho da honestidade e da verdade. Se não o fizerem, é simplesmente por vergonha daquilo que eles temem acontecer com aquilo que está a acontecer em Cabinda para os angolanos que ainda não sabem muito bem isto. Mas é uma verdade. E nós podemos confirmar. E os pais dos filhos que vêm em Cabinda podem o testemunhar depois. Que Cabinda está em guerra e fome. Pode ser que possamos viver 2, 3 dias de acalmia, mas sempre morrem pessoas por causa da guerra. E por causa da incúria e de falta de diálogo, de falta de honestidade, de malícia daquela que nem sabe o temor a Deus. Por isso, enquanto não existir Deus no coração dos marxistas que governam este país, enquanto Deus morreu, portanto, o homem não tem qualquer valor, a não ser as suas vidas que têm valor. Mas o que nós queremos, e voltamos a reiterar o pedido, que Cabinda não é Angola e nunca o será, e o sabe muito bem, e, portanto, é preciso que as pessoas saibam sentar e dialogarem. É nós que queremos. Evite-se a perca de muitas almas. Como o conflito em Cabinda tem afetado a vida espiritual e comunitária da população local? Ora bem, quando a mente está num corpo doente, a mente fica doente. Portanto, existe um equilíbrio humano. A insegurança das pessoas que não têm a liberdade de ir tranquilamente à busca do seu pão cotidiano, sobretudo na zona do Mayombe. As ameaças, eu já fui vítima de várias ameaças,
por terem ido simplesmente rezar na missa na minha aldeia. Queriam queimar a aldeia, queriam queimar a minha casa. Porque um padre não leva arma, um padre não leva nada, só leva o Evangelho. Mas até o Evangelho querem matar, até Jesus querem matar, porque eles não acreditam a Deus. Os marxistas, leninistas, o senhor João Lourenço, não sei onde é que foi buscar o nome do João. Não sei onde é que foi buscar o nome de João Lourenço. Mas eram os pais que acreditaram em Deus. Ele não acredita em Deus, por isso resolve tudo desta maneira. Isso afeta a transmissão da palavra de Deus, que vai apaziguando os corações. E nós aqui não temos muita essa liberdade. Há padres que receberam tiros aqui, que andam afetados no corpo, por causa do Evangelho. Mas nós rezamos a Deus e sabemos que a causa é justa. E se ela é justa, Deus nos escuta um dia. A nossa oração subirá. E eles têm medo que nós possamos rezar. Nós temos ainda na mente 50 anos daquilo que os religiosos missionários desta diocese publicaram. Não podemos deixar de falar o que ouvimos e o que vimos. E tudo o que vimos ou ouvimos é aquilo que falaremos em nome da verdade. Quais são os principais desafios que a Igreja enfrenta ao tentar oferecer apoio espiritual e humanitário em meio à violência? A resposta é a violência. Eu já disse que eu mesmo, por ter dito a missa na minha aldeia, fui alvo de perseguição. Portanto, nós sofremos isso. Eu sofri isto. Reclamei a quem de direito e ninguém me deu resposta. Mas nós não podemos deixar de falar. Falaremos e faremos tudo o necessário para levarmos com todo o sacrifício o Evangelho até as extremidades da terra, acreditando simplesmente no envio que Deus nos dá na nossa missão. E esse envio é que nós vamos dia após dia. E eles também não querem que nós possamos constatar in loco aquilo que acontece. Por isso nos barram o caminho. Porque sabem que se nós constatarmos, vamos falar. Portanto, existe essa política de nos impedir, primeiramente, chegar nos lugares mais escondidos para não vermos, para não ouvirmos e para não falarmos. Como o senhor vê o papel da comunidade religiosa na ajuda às vítimas civis dos confrontos, especialmente aqueles que foram forçados a fugir? Nós temos efetivamente esse papel humanitário social da Caritas. A Caritas assiste mesmo aqueles soldados do MPLA que estão em dificuldades por serem seres humanos, criados à imagem e à semelhança de Deus. E porque também são, coitadinhos, são obrigados a estarem aí, quando estão em dificuldades, a Igreja tem o dever e a obrigação de velar por eles. Do ponto de vista humano, social, espiritual, o padre deve ajudar não a pessoa deste ou daquele partido, mas a pessoa criada à imagem e à semelhança de Deus. E esse é o dever de um padre. Acha que é possível um diálogo entre as Forças Armadas cabindesas e o governo angolano? Qual seria o papel da Igreja nesse diálogo? O papel da Igreja é um papel de mediação, porque a mediação é o próprio papel da Igreja. Aliás, temos Santo Egídio na Igreja, que ajuda nessas questões. Temos outras mediações da Igreja. E nós vemos também que tanto no problema que estava entre a UNITA e o MPLA na guerra, o papel da Igreja era um papel de mediação. Porque a Igreja é o sacramento, é o sinal da paz, da justiça, da verdade. Portanto, o papel deve é ajudar aqueles que não se entendem, para se entenderem, para reconciliarem-se. E o sacramento da Eucaristia é o sacramento da reconciliação entre homens, entre eles e entre homens para com Deus. Esse é o papel que nós tentamos. Por isso, dizemos a coisa tal como ela se apresenta, sem termos receio disto ou daquilo, sem termos que ser vítimas de uma influência de morte. Nós estamos no meio da aldeia.
para dizermos as coisas como elas são. Quando dissemos que Angola não é Cabinda, Cabinda não, é uma verdade. Quando dissemos que a guerra ainda aqui, é uma verdade. Quando dissemos que morre, é uma verdade. Mas os interesses políticos, econômicos de certos indivíduos, ditos políticos, é que caem nesta desgraça, infelizmente. Mas nós não podemos deixar de falar. Falaremos a tempo e a contratempo naquilo que é a verdade, naquilo que é a justiça, naquilo que é paz, sem pegarmos numa arma. E por isso somos vítimas, de vez em quando, da verdade que dizemos. Nesse preciso momento, a zona de Belize está praticamente intransitável e incomunicável. Foi cortada a rede de comunicação para aqueles populares. O que se espera nesse preciso momento, sabendo que eles estão aí sem a comunicação, será que deixa aquelas pessoas em situações mais vulneráveis na falta da comunicação? Primeiramente, a falta de comunicação deixa as pessoas como numa nuvem incerta, numa noite incerta, porque não conseguem saber o que se passa. Primeiramente isso. Mas também é uma tática da guerra que faz para que as pessoas não possam informar o que se passa, mas também para que os inimigos não venham a ser identificados. Quer dizer, existem meandros da guerra que correspondem a essas questões. Mas, infelizmente, é para mostrar que esta situação é uma verdade. Estes todos os factos vão confirmando a situação que vivemos em Cabinda. E também tem a ver, simplesmente, com o medo do MPLA. Aliás, o MPLA conhece muito bem o território do Mayombe, que é um território muito denso. E eles também aproveitaram-se disto para poderem lutar em Cabinda. E nós que somos cabindas, então temos melhor conhecimento do espaço onde estamos, por isso também tenha medo que a informação possa circular para ser identificada as forças que entram e que saem, a localização deles. Portanto, isto é normal em termos de combate. E mostra mesmo que estamos em guerra. O que deixa para os populares, a FLEC e o governo angolano para terminar esta guerra que dura há 50 anos? Se o senhor João Lourenço, que agora é o presidente da União Africana, fosse sensato, penso que, em vez de estar a ir a buscar o Gabão, isto, aquilo aí, tentar mediar entre o atual presidente do Gabão e o antigo, penso que devia sentar-se primeiramente para arrumar, varrer, limpar a sua casa. Primeiramente, estabilizar Cabinda, estabilizar Angola. Mas a fuga significa que, de facto, o senhor não tem capacidade e competências para poder dirigir este país, esta república. A mim, o que eu deixo como recado é demitir-se primeiro. Ou, então, ter que fazer um referendo para saber o que é que os cabindas querem sobre o caso Cabinda. Mas enquanto continuar a mandar forças armadas invadir as florestas, onde as pessoas não têm capacidade de paz, enquanto continua a matar a sua própria população angolana de fome, enquanto continua a massacrar a capacidade de formação dos estudantes com escolas sem capacidade de formar líderes, enquanto não tiver que focalizar-se sobre a saúde dos seus cidadãos e ele ainda vai procurar curar-se fora e não consegue entrar no hospital que ele construiu, enquanto não houver capacidade de fornecer energia de uma maneira sustentável e água, enquanto continua a explorar todos os recursos humanos de Cabinda para o seu bem e roubar, desviar o dinheiro, não haverá paz em Angola. Não só Cabinda, digo em Angola. Em Cabinda não há paz social, não há paz militar, não há paz financeira, mas em Angola também não há paz social. Por isso, nós estaremos sempre na mesma miséria e cada vez mais vamos afundando. Por isso, apelo ao senhor João Lourenço que se remeta à sua consciência e demita-se o mais depressa possível,
Porque o que ele fez e tem feito com os filhos do senhor José Eduardo dos Santos, ex-presidente, sofrerá também a mesma família dessas retaliações. Melhor é descansar em paz e deixar as pessoas, outras pessoas, que podem fazer melhor, levar esta situação para o bem de todos os angolanos. Este é o meu conselho. Quanto à questão de cabine, os cabinas estão sempre disponíveis para o diálogo. E nós vimos. Na Bélgica, a UNITA dialogou com os líderes de cabina, políticos, mas João Lourenço não tem capacidade. Só tem a compra de consciências. Ele pensa que tudo se compra, tudo se mata, mas nem toda a consciência se compra e nunca se mata a verdade com uma arma. Por isso, a verdade será sempre teimosa. E o senhor João Lourenço é o mais desgraçado quando diz que cabinda não há guerra. Cabinda pode fazer tudo. Significa que o homem já não controla nada. E já não sabe o que diz e já não diz o que sabe. Então, que se demita. Este é o melhor conselho que posso deixar para ele. Muito obrigado. Terminamos mais um exercício hoje com o Padre Félix Kubola. Esperamos que você que ainda não se inscreveu, inscreva-se. Nós despedimos por aqui. Félix Liumba, Cabo do Sangue TV. Fiquem bem. Aqui o grupo de ARCA informa às instâncias superiores governamentais e internacionais para que tomem conhecimento. A população de Cabinda aqui na área do Belize passou uma grande ofensiva militar da FLEC-FACA com a tropa do governo Boinas Vermelho, e neste instante não sabemos para onde para a população do Mbamba Kibwende, e nesta altura já passou a bocado um carro de mortos e uma ambulância de feridos graves, e a ambulância estava com farola acesa, alertando o mundo que passam militares graves. Nesta instância, até neste momento, ainda não tomamos conhecimento como é que está a população do Mbamba Kibwende. Ok, nesta instância até agora, mas depois da tarde, se recolhermos informações, daremos um alô para sabermos, para darmos de novo as ocorrências que se passam naquela aldeia do Mbamba Kibwende, Belize. Muito obrigado. Botem. Podem ver, hoje estou de preto. Sabe o que isso simboliza? Luto. Cabinda está em luto.